estabelecendo um mindset de crescimento. O que você vai ver nesse tema? Existe um mindset coletivo ativado ou imposto no contexto do coronavírus, e nessa live você verá como se pode mudar esse mindset para gerar uma melhor atitude para a retomada dos negócios que vem logo ali na frente, né? Além disso, você vai ver também como estabelecer um mindset de crescimento para fazer e pode fazer toda a diferença no seu negócio. Os tópicos principais que vão ser abordados é o que é mindset e a influência dele na tomada de decisão, desenvolvendo um mindset para a retomada do negócio e como estabelecer um novo mindset de crescimento. Quem vai estar com vocês nesse webinar é Elisete Pagano, engenheira química de formação, trabalhou por mais de 15 anos nessa atividade, como assessora da qualidade, engenheira de desenvolvimento de alimentos, de produtos, foi gestora, né, nessa área também, né, da qualidade. Depois, em 98, passou a atuar com consultoria, educação empresarial, coaching, desenvolvimento humano e organizacional, com ênfase no pensamento sistêmico. Ela tem mestrado em educação e especializações em psicologia junguiana, filosofia clínica, planejamento estratégico de RH, para vocês conhecerem um pouquinho mais dela, que já está conosco ali. Em 98, ela fundou, junto comigo, a Inteligente Assessoria Empresarial, e um outro sócio. E em 2015, criamos a spin-off Startup para trabalhar focada em empreendedorismo de inovação, que foi o nosso tema da segunda-feira. Eu vou deixar vocês com Elisete Pagano. A partir de agora, eu volto no final para nós podermos falar um pouquinho da continuidade do nosso processo aí. Elisete, tudo com você agora, boa sorte. Ok, obrigada, sejam bem-vindos. O assunto é estabelecendo um mindset de crescimento. Esse crescimento, ele precisa estar sendo realizado com muita consciência, a gente precisa saber cada vez mais como a gente está funcionando, principalmente devido a esse cenário que é meio devastador, né? As questões centrais que eu vou refletir aqui com vocês são três. A primeira é a seguinte questão: existe mindsets coletivos ativados ou impostos no contexto do coronavírus? Se sim, quais são eles? Essa é uma questão que a gente precisa começar a compreender. Como que a gente pode mudar o mindset e gerar uma melhor atitude para a retomada dos negócios? A mudança do mindset, ele se faz necessário quando esse mindset prejudica os seus resultados e prejudica a forma como você lê a sua realidade. E como estabelecer um mindset de crescimento na retomada dos negócios pós-pandemia. E uma coisa importante é você também analisar como você está se sentindo em todo esse cenário, em todo esse campo que foi montado, onde a gente tem pressão por todos os lados. Primeiro, deixa eu colocar para vocês o conceito de mindset. Mindset pode ser compreendido como uma crença, uma mentalidade, um modelo mental, um comando mental. E pode ser tanto consciente quanto inconsciente. O grande problema é quando o mindset, a crença, a mentalidade é inconsciente, porque ela está comandando a sua vida, né? E um dado que eu posso dar para vocês é que 95% dos nossos comportamentos são orientados por comandos inconscientes. Isso é muito sério. Né? E nós temos também dois tipos de mindset. O fixo, que não é sadio, ele te prende, ele não deixa você mudar a forma de ver, mudar a forma de interpretar, e o mindset de crescimento. Esse te dá abertura, esse deixa você analisar por outros ângulos, você vê por outras perspectivas, você interpreta diferente. Então, o importante é a gente conseguir
identificar os mindset fixos que cada um de nós possa ter, aquilo que prejudica o nosso trabalho, aquilo que prejudica também a sua vida pessoal, para que a gente possa estabelecer o mindset de crescimento. No gráfico do Nigel Holmes, eu vou trabalhar de uma maneira bem tranquila, bem calma, para vocês poderem entender melhor esses conceitos, né? Por exemplo, no mindset fixo, a inteligência é estática. Ou você nasceu com a inteligência, ou você não consegue desenvolvê-la, que é bem diferente do mindset do crescimento, onde você tem abertura, você sabe que a inteligência pode ser desenvolvida. A área do conhecimento que você quer entrar, que você quer desenvolver, você pode desenvolver essa inteligência. Basta você ter esse interesse. Vamos pensar agora por etapas, né? Vamos pensar desafios. Desafios para uma pessoa que está usando um mindset fixo, ela pode evitar desafios. Ela não se sente confortável com desafios. Tira ela da zona de conforto. Enquanto que o desafio para quem tem um mindset de crescimento, ela tem abertura, ela aceita o desafio, ela sabe que ela vai aprender com isso. Se a gente for pensar em obstáculos que a gente vai enfrentar durante a vida, um mindset fixo vai ficar na defensiva, né? E pode desistir facilmente quando alguma coisa dá errada. Enquanto que um mindset de crescimento é exatamente o contrário. A pessoa tem persistência na dificuldade, ela está determinada, ela sabe que ela pode conseguir algo melhor, né? Vamos pensar agora no esforço, né? Para quem está usando um mindset fixo, pode enxergar que é energia jogada no ralo. Você pode achar que o esforço é infrutífero, ou pode piorar as coisas, né? Enquanto que um mindset de crescimento vai ver o esforço como um caminho para você conseguir chegar em algum lugar melhor, um caminho para você andar em direção ao seu aprimoramento, a uma excelência. A crítica, para quem tem um mindset fixo, é uma pessoa com esse mindset fixo pode simplesmente ignorar, né, um feedback negativo útil, quer dizer, é um feedback que diz, você não está certo, mas é útil aquilo ali para a pessoa se desenvolver, mas ela simplesmente deleta, o ego dela não tem suportabilidade para encarar, né, esse feedback, essa chamada de atenção. Enquanto que a crítica, para quem tem mindset de crescimento, é exatamente o contrário. A pessoa aprende com a crítica. Ela até quer a crítica para poder melhorar. E em relação ao sucesso, o que a gente pode sentir, né? Que no mindset fixo, a pessoa tem medo do sucesso, se sente ameaçado pelo sucesso dos outros. E no mindset de crescimento é o contrário. Você vai encontrar lições, você vai se inspirar, você vai ter essas pessoas como um modelo, como um jeito de existir que possa fazer a diferença para você também. Então, o mindset fixo, ele vai deixar você preso na condição que você já está. Enquanto que o mindset de crescimento, o resultado é fazer você crescer, você aprimorar, você ficar melhor ainda. Tá? Então, vamos pensar agora nos mindset coletivos na pandemia. E olha que não são poucos, mas eu vou aqui trabalhar alguns e vocês podem também ir pensando naquilo que está ao seu entorno. Os mindset coletivos ativados ou impostos, né, no contexto do coronavírus. Analisem, a gente escuta muito sobre a recessão econômica, e não é
1, 2 ou 3 vezes, né? A gente vê muito escuta muito sobre o desemprego, percebe que tem empresas fechando. Existe também muitas notícias sobre perda de faturamento, empresas que você conhece que tiveram que se reinventar muito rápido, pelo menos nesse primeiro pronto-socorro, né, dos negócios. Dívidas acumuladas, tanto pessoais quanto de empresas. Voos cancelados. O transtorno que isso causou para um mercado que precisa, né, dessa movimentação das pessoas. O comércio fechado, quantas pessoas tiveram seus comércios fechados e ainda por cima com todos os custos correndo normalmente. Crise política, crise na saúde, crise social, o aumento da violência, a gente viu soltando presos que não deveriam ter saído, aumento da pobreza, a gente já percebe que essas notícias começam a ficar mais fortes, sabemos que existe fome e pode existir mais fome ainda, as pessoas estão com medo, existe a insegurança e existe muito isolamento social. Então, durante todo o dia, você vai encontrar pessoas que vão falar sobre isso, você vai ligar uma televisão, vai estar falando sobre isso. Então, ao seu entorno está sendo montado um campo onde você pode ser muito ativado para ter pensamentos não positivos, se sentir desempoderado. E esse é o grande... A grande saída, você precisa identificar quando esses comandos estão sendo instalados, porque você não pode ficar inocente ao receber essas notícias. Você precisa ter um filtro, onde você precisa também identificar a narrativa, você precisa identificar o discurso interessa a quem, para que você possa ter uma defesa, né, e selecionar somente aquilo que interessa. E continuando nessa linha, né, jornais, mídia televisiva, né, o que acontece? Ou a gente seleciona as informações, né, mas mantendo o senso de realidade, ou nós vamos nos contaminar com os pensamentos não sadios que nos provocam preocupação e negatividade. Eu gostaria de colocar uma coisa aqui para vocês. Pensamento negativo sempre teve, tá? Essa sociedade, ela não é imune aos pensamentos negativos. Muito pelo contrário, muitas vezes é estimulado. Mas se você está tomando ciência de que você precisa cada vez mais estar consciente do que você precisa fazer, você tem que ter autodomínio dos seus pensamentos. Se você não dominar seus pensamentos, você vai receber uma intrusão de pensamentos negativos que estão nesse campo coletivo. É muito importante você sempre identificar quando um pensamento negativo está te acessando. Quando você começa a ter pensamentos que não vão te favorecer e nem favorecer outras pessoas, procure neutralizá-los. Faça o que a gente chama de um contrapensamento. Isso vai fazer com que você tenha muito mais condições de retomar, né, a sua força, de ter um raciocínio melhor, de selecionar, ter prioridades que realmente façam a diferença. Então, é muito importante você não se descuidar dos pensamentos que você está tendo. Até uma pergunta aqui para refletir, né? Você já teve algum pensamento não positivo hoje, durante o dia, até o momento que a gente começou a se encontrar aqui? Isso é muito importante. Se você não considerar isso, você vai se envenenando, tá? Porque é assim que está funcionando a nossa humanidade. Nós temos muito ainda para aprender, mas a gente precisa ter autodomínio dos pensamentos.
Pensando nesse autodomínio dos pensamentos, eu gostaria de trazer para vocês um mindset coletivo fixo, que pode estar acionando a autossabotagem. A autossabotagem da sua força, do seu esforço. E isso pode estar sendo consciente, você já está se dando conta disso, ou inconsciente, você não percebe que você está puxando o seu próprio tapete. Isso a gente chama de contaminação psíquica, que eu diria que é muito pior do que uma contaminação por um coronavírus, porque a contaminação psíquica, você precisa tomar as rédeas da sua mente, você precisa entrar na sala de comando da sua mente, você precisa dizer como você vai funcionar, né? E vamos pensar em 3 comandos que podem estar ativados e você precisa, novamente eu faço essa ênfase, você precisa se dar conta. Por exemplo, de tantas notícias que a gente escuta e lê, um comando que pode estar ativado é impossível superarmos a crise. Não aceite esse comando. Independente do discurso que esteja sendo feito, independente dos fatos que estejam sendo narrados, não aceite esse comando. Com um senso de realidade, mas com uma liberdade mental para você dar um salto, né? Para você poder fazer alguma coisa e conseguir ir adiante. Um outro comando de autossabotagem que pode estar sendo instalado no coletivo é: não conseguiremos superar a crise. Novamente eu digo, se deem conta quando o discurso está dizendo isso, quando a notícia está dizendo, quando o fato está dizendo isso, não aceite isso. Não deixe a sua mente solta nesse campo minado de pensamentos não sadios. E um outro pensamento não positivo, um outro comando não positivo que pode estar sendo instalado é que não merecemos superar a crise. Seria aquele complexo do vira-lata, né? Quer dizer, você precisa ter autoestima, você precisa se se empoderar. Se você não se empoderar, você vai estar sujeito ao externo, ao exterior. E quando você tem um prumo, quando a sua mente, pelo menos ela está enraizada em solo fértil, em solo de crescimento, tudo que vem não tem problema, você vai enxergar, você vai estar envolvido, mas você não vai sucumbir. Mas isso é necessário, para isso é necessário você ter o autodomínio dos seus pensamentos. Esse campo minado de pensamentos pode prejudicar a retomada dos negócios, tá? E vamos lá, um outro mindset coletivo que está muito ativado é o da crise econômica, né? Porque está sendo muito associado à Grande Depressão, à crise de 1929, que foi muito complicada. A história diz, a maioria de nós não tem nem era nascido, né, nessa época, mas a gente viu muitas notícias, a história conta isso. Levou praticamente 4 anos para eles conseguirem se recuperar. Muito desemprego, muitas pessoas sem ter o que comer, muitas pessoas se suicidando. Então, essa associação de ideias, você não pode permitir que a sua mente aceite isso. Uma coisa é você fazer um paralelo, mas você tem que usar a história para você poder fazer melhor. Não vamos repetir o que não deu certo, vamos repetir aquilo que funciona, mas sucumbir a um processo que nós não temos como escapar não é a forma de vencer o desafio, certo? E todo mindset fixo é uma crença limitante. Todo mindset fixo é uma crença limitante. Então, eu coloco para vocês essa frase aqui ao lado, que eu acho que ela ajuda muito a gente a compreender o que eu quero passar com isso, né?
Dê liberdade para a sua mente. Pensamentos limitantes servem apenas para impedir o seu crescimento. Não envenene a sua mente. Para crescer, você tem que ter pensamentos sadios. Para crescer, você precisa se livrar dos mindset fixo. Você precisa desconstruir crenças limitantes, tá? E em cima desse contexto, né, como que a gente vai estabelecer um novo mindset na retomada dos negócios? Acho que vocês já perceberam que eu estou dando ênfase, primeiro, ao autodomínio dos seus pensamentos. Você tem que ter um filtro, você não pode absorver tudo e deixar tudo ficar misturado na sua mente, sem você ter realmente um posicionamento de que você vai conseguir e que você vai ajudar as pessoas que você pode a conseguir sair desse campo minado de negatividade. Vou trabalhar mais um pouco com vocês esses dois parâmetros aqui, de mindset fixo e mindset de crescimento. Mas eu já vou adiantando que é necessário o autoenfrentamento do mindset fixo. Eu não sei qual é o seu mindset fixo, mas eu coloco em grandes categorias esse mindset fixo que você pode identificar. Geralmente, o mindset fixo, ele também está associado à sua história de vida. Muito do que você está sendo ativado, acionado, tem semente da tua história de vida. Então, se você já tem uma insegurança lá na história, esse ambiente inseguro aqui só vai potencializar a sua insegurança. Bom, eu vou de novo aos poucos falando de um lado e do outro dentro dessa figura aqui, o mindset fixo e o mindset de crescimento. Então vamos lá. No mindset fixo, você crê que a inteligência e a habilidade são inatas. Então você não acredita que você pode desenvolver. Se você não nasceu líder, você não pode desenvolver sua liderança. E isso é um mindset fixo. Enquanto que um mindset de crescimento, ele vai dizer, crê no desenvolvimento da inteligência e habilidades. Não interessa se eu não nasci líder, mas eu posso estudar liderança se eu preciso liderar alguma coisa. Agora, que tipo de líder eu vou ser? Bom, aí depende muito também da minha singularidade, mas eu posso exercer a liderança. E a primeira liderança, eu diria para vocês, é a autoliderança. Um outro mindset fixo tem dificuldade em ver as próprias limitações. Esse é um ponto cego muito forte que evita com que a pessoa cresça, né? Então, as limitações, elas elas não desvalorizam o humano, elas simplesmente são características, são competências que ainda o humano não desenvolveu, mas você não pode se confundir com a sua limitação, você não pode se confundir com a crítica que te fazem, né? Uma coisa é a crítica que você recebe, outra coisa é você se confundir que a pessoa está criticando a sua pessoa e não as suas ideias ou o trabalho que você realizou. E no mindset de crescimento é exatamente o contrário. Você busca o aprendizado para superar as limitações. É a única forma de crescer que nós temos. É a gente olhar para aquilo que a gente não é bom. É a gente olhar para aquilo que a gente precisa melhorar, né? Sem drama, desdramatize. Não é necessário dramatizar coisas que vão fazer você crescer. O erro, ele pode ensinar, né? Evita desafios no mindset fixo, por medo de revelar fraquezas. Por que você acha que você não tem fraquezas? Todo mundo tem fraquezas. E outra, não, o fato de você não conseguir, isso não invalida a sua força, isso não invalida o seu valor como humano. Você precisa aceitar isso. Então, se nesse momento da pandemia você sente que você está exposto, né, dentro de algumas fraquezas, levante a cabeça e vá em frente,
Faça agora um mindset de crescimento, abrace esses desafios e encarem as falhas como um aprendizado, né? Por quê? Porque muito das coisas que aconteceram nos negócios eram problemas que deveriam já ter sido resolvidos há algum tempo e não foram, mas de qualquer jeito, hoje você tem um cenário, você tem um contexto onde você pode olhar de frente para isso, porque agora tudo isso está exposto na sua frente, né? Um outro mindset fixo que você precisa conseguir auto-enfrentar, se é o seu caso, não crê que o esforço possa gerar mudanças. Não pense desse jeito. Todo esforço, se ele tem um objetivo e uma clareza e uma meta, vai te levar para um caminho melhor, que é justamente o que o mindset de crescimento faz, né? Ele vê o esforço, né? E ele, de algum modo, caminha para a excelência, tá? E, ao mesmo tempo, o que acontece? Você precisa encarar o quê? Desculpa, eu acho que eu saltei ali. Deixa eu só retomar para a gente não pular, tá? Ali, ó, evita desafios por medo de revelar fraquezas. Esqueça isso, não tem fraqueza. O que tem é pontos fracos a serem resolvidos, porque o mindset de crescimento, ele vai abraçar os desafios, vai encarar as falhas como aprendizado. Ali, não crê que o esforço possa gerar mudanças. Risque isso da sua mente. Todo esforço bem orientado vai te levar a um lugar melhor, que é o mindset de crescimento. Você vê o esforço como caminho da excelência para você chegar num lugar melhor. E o outro mindset fixo, que se você tiver, você vai ter que enfrentar, fazer o autoenfrentamento, encara os problemas sem esperança em resolvê-los. Quer dizer, não pode cair nesse comando. Você tem que olhar para a vida com oportunidade evolutiva. Tudo que a vida te oferece te leva para uma oportunidade evolutiva. O problema se torna uma oportunidade evolutiva se você está com a mente sadia, se você está com a sua singularidade, com o seu prumo, com a sua força, né? Você precisa ter autoconfiança. E no mindset de crescimento, você vai enfrentar os problemas com entusiasmo, mas esse entusiasmo, ele não é infantil, ele é porque você sabe que você vai chegar num lugar melhor. E é isso que a gente precisa pensar e nos desenvolvermos para chegarmos num local melhor, tá? E aí vem a grande pergunta, né? A grande pergunta é, como que eu saio do mindset fixo para o mindset de crescimento? Isso, para quem quiser depois assistir, né, ou fazer perguntas para mim na parte da tarde, eu posso detalhar melhor, mas agora eu tenho que ser um pouco mais sistêmica, né? A primeira pergunta, o que essa epidemia, essa pandemia pode ensinar para você? O que ela está expondo para você, que tipo de autoimagem você já está sentindo, né? O que você percebe que você já pode melhorar? O que você não está gostando de você nesse momento? Mas a pandemia, ela vai ensinar qualquer obstáculo, qualquer problema, ele pode se tornar uma oportunidade evolutiva, mas você precisa ressignificar o problema, você precisa ressignificar esse contexto da pandemia, né? Então, o que você pode aprender com isso? Qual a função disso na sua vida? E aí eu trago para vocês algo muito importante, o mindset de autoconhecimento para o crescimento. Você precisa de autoconhecimento para poder desconstruir os mindset fixos, tanto os coletivos, tanto aqueles que são pessoais mesmo, que tem a ver com a sua história de vida mais particularmente, porque sem autoconhecimento você não consegue o autoempoderamento, tá? E o mindset fixo que precisa ser resolvido é o ter antes de ser. Primeiro nós precisamos ser e depois a gente vai ter. A nossa sociedade inverteu isso.
O equilíbrio foi rompido no coletivo. Se a natureza está nos dando alguma resposta, pode ser essa. Primeiro seja, depois tenha. E não o contrário. Nós não nascemos para trabalhar para pagar contas. Nós nascemos para sermos úteis e para ajudarmos a evoluir a raça humana. Então, você precisa ter bem marcado na sua mente esse mindset de autoconhecimento, que é o que vai te dar prumo para você fazer o crescimento necessário. Mas você precisa assumir a sua singularidade. Você precisa cada vez mais mergulhar dentro de você. Peça ajuda, peça o que for necessário, leia o que for importante, mas você não pode passar por cima de você. É um século que nós estamos, o século 21, ele vai exigir cada vez mais que você tenha esse autoconhecimento. E esse autoconhecimento não é terceirizado. Você tem que fazer sozinho. Esse autoconhecimento, você pode ter ajuda, mas você vai ter que pensar na sua história. A sua história é muito rica. Não interessa se você teve problemas ou não. A sua história é a sua riqueza. E é ali que está toda a sua transcendência. É ali que está o seu mindset de crescimento. Mas esses mindsets fixos precisam ser enfrentados, você precisa determinar aonde está a causa, para você poder realmente dar o salto. E o autoconhecimento produz autocontrole do ego. Precisamos de inteligência emocional, gente. Somos seres emocionais, sempre seremos seres emocionais, mas nós precisamos da nossa racionalidade para crescer. E eu só vou conseguir desenvolver mindset de crescimento se eu tiver inteligência emocional. Eu preciso ampliar, eu preciso melhorar o nível da minha inteligência emocional. E o ego, só para vocês terem uma ideia, assim, muito rápido, muito sistêmico, o ego é toda a tua parte consciente. O ego, ele se alimenta de memórias. Por exemplo, eu estou aqui falando com você com o meu ego, e eu estou acionando memórias, mas eu também preciso tomar cuidado com aqueles comandos inconscientes que estão também influenciando a minha resposta, o meu comportamento. E a inteligência emocional, nesse campo, nesse momento da pandemia, é fundamental. Você não pode botar os seus problemas embaixo do tapete. Se você percebe que você está precisando retomar alguma coisa, vá para o início. Vá um dia de cada vez, não tenha pressa, não pule etapas, tenha muita paciência com você. Você tem que ter autoamizade por você. Nada substitui isso para você crescer, tá? Então, eu volto a dizer para vocês que o autoconhecimento produz autocontrole do ego. E o ego é fundamental, né? O ego sadio, o ego reeducado, aquele ego que faz você raciocinar e dar respostas mais bem estabelecidas. E para ajudar nisso, eu vou falar para vocês sobre o Ikigai, né? Eu acho que alguns devem conhecer, mas eu acredito que isso possa ajudar muito nesse momento da pandemia. O Ikigai é uma palavra japonesa que na tradução significa razão de ser, ou aqueles objetivos de vida que nos fazem levantar todas as manhãs. E todos nós carregamos o nosso próprio Ikigai, e é essencial descobri-lo, entendê-lo e nos apropriarmos dele. Em resumo, é um caminho para o autoconhecimento, é uma ferramenta para o autoconhecimento.
Porque você precisa se empoderar, você precisa retomar, antes de retomar o seu negócio, retomar a sua singularidade, retomar a sua essência. Isso sim faz com que você consiga alimentar com muito mais facilidade mindsets de crescimento e consiga com mais facilidade desestruturar mindsets fixos, né? Porque você vai precisar fazer autoenfrentamento. Então, agora eu vou trabalhar para vocês essa figura aqui, né? Onde vocês têm 4 círculos, né? E existem intersecções, né? Eu vou trabalhar aquilo que é mais importante, porque textos sobre Ikigai você também pode encontrar, tem livros também bem bacana, mas vamos lá, o que interessa em cima do contexto que eu estou trazendo para vocês. Vamos pensar, existem 3 círculos aqui. O que você ama, o que você faz bem feito, o que você é pago para fazer e o que o mundo necessita. Então, eu vou pegar agora aquele círculo de cima, que é o que você ama, e vou pegar a intersecção desse círculo com o que você faz bem feito. A intersecção dele te dá a paixão. Então, o que você ama e o que você faz bem feito é a tua paixão. Ela te dá satisfação, mas a sensação pode ser de inutilidade. Vamos pegar de novo o que você ama, mais intersecção com o que o mundo necessita. Então, na intersecção, você tem a missão, né? E aí, o que acontece? Você vai ter uma missão, é uma delícia, é uma plenitude, mas você não vai ter a riqueza, né? Então, tá faltando coisas. Aí, vamos lá, vou pegar agora o que você é pago para fazer. Intersecção com o que você faz bem feito. Aí dá a tua profissão, né? Bom, ok, a profissão é confortável, mas você pode ter uma sensação de vazio. Por quê? Porque você pode não se realizar. Você pode fazer bem feito, mas você pode estar ganhando até muito bem, mas você sente um vazio existencial, porque a sua essência não está sendo acionada. E, ao mesmo tempo, o que você é pago para fazer com o que o mundo necessita, ali você tem a sua vocação, né? Então, na vocação, o que vai ter? Complacência, excitação, mas um senso de incerteza. E o que é o Ikigai? O Ikigai é quando todos esses círculos têm intersecção ao mesmo tempo. Você precisa conseguir chegar nesse centro, você precisa conseguir chegar nesse ponto, onde você vai sentir, sim, que é a razão de você existir, né? É a razão pelo qual você pode ser útil, é a razão pelo qual você não vai se sentir usado, e sim útil, onde você não vai ter uma divisão, esse é o meu trabalho, esse é o meu trabalho, essa é a minha vida pessoal. Quando você está dentro da sua singularidade, da sua essência, tudo está junto, independente de onde você esteja. Então, eu aconselho, né, eu proponho que vocês analisem e estudem um pouco sobre o Ikigai, porque pode ajudar. É uma ferramenta que trabalha muito com a parte também da nossa racionalidade concreta. E a tomada de decisão para retomada, né? Vamos pensar também no conceito do porco-espinho, que foi colocado por Jim Collins, onde ele diz que o porco-espinho, pelo menos, ele tem um centro, né? Ele não vai se dispersar, porque o conceito do porco-espinho, ele vai fazer você ter compreensão das atividades em que você pode ser o melhor. Você não tem que ficar se dispersando, você não tem que ficar se espalhando por aí, você precisa identificar aonde você pode ser o melhor e compreender as atividades que você pode fazer, né? Então, não é um objetivo de ser o melhor, não é uma estratégia para ser o melhor, não é a intenção de ser o melhor ou um plano para ser o melhor, é a compreensão das atividades em que você pode ser o melhor. Se você quiser atirar para tudo que é lado, não vai dar certo.
você se desempodera, você se desintegra. É muito importante você ter um prumo, ter um centro, saber entender aonde está a sua essência. Por isso que o autoconhecimento é fundamental. Por isso que desconstruir mindset fixo é muito importante. E no conceito do porco-espinho, também a gente vai ter 3 círculos, né? Onde na intersecção de todos os círculos é onde está ali aquilo que você pode fazer muito bem e você sabe como usar as ferramentas, você sabe exatamente como se proteger de qualquer agressão externa que exista dentro desse mercado. Então, nessa retomada, eu aconselho você a estudar o conceito do porco-espinho do Jim Collins, né? Porque os 3 círculos, ele diz assim, o primeiro círculo é aquilo que desperta profunda paixão. No outro círculo, aquilo em que você pode ser o melhor do mundo. E o terceiro círculo, aquilo que move seu motor econômico. A intersecção disso, tudo isso que eu estou mostrando para vocês vai levar para você acionar a sua essência. São caminhos pela racionalidade, através, por exemplo, do conceito do porco-espinho, o Ikigai, que faz com que você retome isso gradativamente. Se você é uma pessoa muito lógica, isso vai te fazer muito bem, porque é importante você conseguir caminhar levando em consideração a sua essência, a sua singularidade. Sem isso, você não vai ter o mindset de crescimento fortalecido e ativado. Né? E o que acontece, né? Quando você tem o mindset de crescimento, você tem que decidir o modo como você vai retomar os negócios. Aí a gente pode pensar em processos decisórios, e existem vários pensadores que falam, mas eu trago aqui para vocês aqui 6 etapas, né, de um processo decisório que no mindset de crescimento pode ser muito importante. Né? Primeiro você tem que identificar a situação que você está vivendo. O que aconteceu com o seu negócio em relação à pandemia? O que aconteceu? Como você estava e o que está acontecendo agora. Você vai precisar, no item 2, fazer o diagnóstico da situação, tá? Olhar com lupa, enxergar bem as causas, né? O que você precisa trabalhar, o que você vê de sintomas, né, da situação. Tanto sintomas do seu negócio, como sintomas da sua forma de lidar com o problema que se estabeleceu. No terceiro ponto, você vai precisar desenvolver alternativas. Vai ter que ter flexibilidade para ver caminhos que você pode tomar, para depois você fazer uma avaliação de alternativas. Aí você vai selecionar e implementar aquilo que você considerar melhor. E depois, por último, você monitora e recebe feedback, né? No final, a 6ª etapa deve te levar novamente para a etapa número 1. Isso aqui é uma ideia, mas o que eu quero mostrar para vocês é que o meu esforço aqui é dizer para você, nada disso adianta se você não tiver na sua essência. Nada disso adianta se você não tiver autoliderança. Nada disso adianta se você não buscar o seu autoconhecimento. Você não pode fazer um esforço na máquina. Você não é máquina, você é um humano. Você tem uma essência. E essa essência, nesse momento, precisa ser cada vez mais legitimada. Você não pode passar por ela, tá? E agora, eu quero colocar para vocês, já entrando num processo de conclusão, é tempo de crescimento. Claro que é tempo de crescimento. Sempre é tempo de crescimento. Mas você precisa ressignificar os problemas. Você precisa ressignificar o que está dado nessa pandemia é uma oportunidade evolutiva. Você precisa entender cada vez mais
que depende de você estar no seu prumo para você conseguir realmente dar um passo à frente. E outra, um dia de cada vez. Mesmo que você vá olhar para o futuro, que é importante, não esqueça que o aqui e agora é onde as coisas acontecem. Então, você precisa desse banco de dados do passado para você tirar informações, e você precisa do teu aqui e agora para poder formatar uma retomada, né, revigorar suas forças para você andar no futuro próximo. Mas o futuro também é uma invenção mental. Na realidade, filosoficamente falando, e no concreto também falando, só existe este momento, só existe o aqui e agora. Então, não desperdice a sua força, a sua energia, cresça, valorize o seu aqui e agora, não fuja do aqui e agora, sinta você, perceba você. Porque é tempo de autoconhecimento. O século 21 está exigindo autoconhecimento. Se você consegue amadurecer essa ideia, você vai conseguir com facilidade desenvolver o mindset de crescimento. Mas autoconhecimento é uma etapa que você não pode pular. Autoconhecimento você não compra na quitanda. Autoconhecimento você não pode terceirizar. Autoconhecimento é mergulho na sua história, é valorizar a sua história, é entender a sua história, a maneira como você se desenvolveu, os mindset fixos que se estabeleceram. E por que o mindset coletivo fixo pode estar perturbando você? E é tempo de assumir a singularidade. Você é único, você tem muito para oferecer, você tem que ser útil, você tem que servir primeiro a você, para poder servir a humanidade. Você precisa dessa capacidade de estar no seu prumo, no seu centro, para poder realmente ter prazer de estar vivo, prazer da essência da vida, prazer de poder estar compartilhando vida, independente do momento. Não interessa esse momento, eu diria para vocês, para quem olhar para dentro de si, vai ter um salto muito grande evolutivo. E a nossa humanidade precisa disso. Né? E é tempo de pacificação íntima. Não queira a paz no mundo, queira a paz na sua mente. A paz no mundo você está terceirizando. Quando você tem a paz na sua mente, aí sim você pode contribuir para a paz do mundo. Mas não adianta você levantar uma bandeira se você não tiver isso primeiro bem forjado, bem engendrado na sua própria mente. E aí sim você vai poder repensar o negócio, porque o negócio tem muito de você, tá? E você é o negócio e o negócio é você. Será que vocês conseguem entender o que eu quero dizer com isso? À tarde eu posso explicar melhor para quem tiver curiosidade, né? Mas você é o negócio e o negócio é você. Isso é o fundamento. Todos os problemas que o negócio está tendo, você está tendo em você. E isso é muito rico, porque tudo que você melhorar em você, você melhora no negócio. E quando você melhora e melhora o negócio, você está sendo útil para as outras pessoas que trabalham também com você, trabalham no mesmo negócio ou em negócios interconectados, né? Resolva os mindset fixos, resolva. Você precisa fazer o autoenfrentamento. E isso é feito através de autoconhecimento. Aí sim você vai ter muito sucesso na retomada, porque você está se dando o direito de crescer, o direito de cada vez mais acionar mindset de crescimento. Mas você só pode crescer sendo você mesmo. Você não é uma máquina.
você é um humano, você tem emoções, você tem uma singularidade, e isso você precisa cada vez mais se empoderar. Eu coloco tudo isso porque eu trabalho há mais de 22 anos com essa temática, né? Onde eu aprendi que se você não tiver um autocuidado, você não vai poder cuidar de nada. Se você não tiver uma autoamizade, você não vai poder ser amigo de nada. Se você não tiver um autoconhecimento, você não vai poder conhecer melhor as outras coisas, porque o mundo emocional ele vai se misturar, e o emocional te reporta para a mente, para a tua humanidade, para a tua essência. Por isso que nós não podemos fazer nada se nós não nos aprimorarmos e não nos lapidarmos a nível de inteligência emocional. O mindset de crescimento, ele exige isso. Ele exige que você não fuja de você. Ele exige que você resolva a sua história de vida. Ele exige que você resolva o seu negócio. Ele exige que você resolva os seus relacionamentos, que você resolva seus desafetos, que você resolva aquilo que você não está conseguindo lidar. E que você peça ajuda sempre que precisar. Porque você é muito importante. Cada um de nós é muito importante. Cada um de nós é singular. Né? Eu não sei o quanto eu consegui deixar minha ideia, aquilo que é a minha essência. A minha essência é o autoempoderamento, a minha essência é o autoconhecimento. É saber lidar com a própria história de vida, é tirar, criar, fazer ouro dessa história de vida, né? Porque somos humanos e vamos continuar tendo emoções. E essas emoções, elas precisam cada vez mais serem emoções sadias, emoções onde as nossas relações, elas se potencialize, onde você possa ser luz para o outro e o outro para você, onde você não tenha medo do brilho do outro, onde você cresça com o brilho do outro e faça o outro crescer também, porque você é diferente, porque você se complementa. Em resumo, esse é o meu recado, e eu espero, né, que tenha sido útil